Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos finalmente dar início ao curso da Reforma Constitucional Previdenciária, implementada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Bom, esse é um curso que vai ser bem complexo, mas nós vamos trazer de uma forma tão didática, que é algo que eu já venho construindo há 5 meses, inclusive nos livros, e até mesmo em alguns cursos presenciais que eu já ministrei a respeito, que a gente vai conseguir vencer a complexidade no âmbito da Emenda Constitucional 103 de 2019. Cuida-se de um curso que está orçado em carga horária de 12 horas aula, mas que pode, se necessário, passar na medida em que eu não me limito à carga horária. Eu tenho que dar o curso muito bem dado para a gente cumprir a nossa missão aqui no âmbito do Especial Juiz. De início, eu tenho evitado emitir opiniões favoráveis ou contrárias à reforma da Previdência, até em redes sociais, como no meu Instagram, para evitar discussões como... o tipo de discussão como política e religião, o time de futebol, não leva a lugar nenhum. E como, no geral, o público não tem uma capacidade técnica em direito previdenciário, muitas vezes acaba tendo uma má interpretação. Muitas vezes eu me posiciono favorável a uma tese do segurado, aplaude-se, e quando eu me posiciono a uma tese da Previdência, que eu acho tecnicamente correta, aí o pessoal normalmente tem alguém que comenta, tá falando isso porque é procurador, sendo que o procurador só fala nos processos. Quando eu divulgo minhas aulas, meus livros, eu divulgo as minhas opiniões pessoais totalmente dissociadas da procuradoria, decorrentes da escusa de cátedra, na medida em que apenas eu não manifesto, por favor, não me mande casos concretos reais que eu não posso manifestar, isso de fato eu não posso fazer. Então, as opiniões, esse aqui é o lugar, aqui nos meus livros é o lugar de emitir as opiniões técnicas e até mesmo políticas a respeito da Emenda Constitucional 103. Então, ao longo do curso, vocês vão ver em alguns pontos elogiando a emenda, mas em vários outros pontos até criticando as opções da Emenda Constitucional de número 103. Então, digamos que eu tenho uma posição intermediária, como é a minha marca em livros e aulas. O professor ou autor que é tendencioso para o segurado, ou por outro lado, é tendencioso para a Previdência Social, nenhum dos dois tem isenção para ser professor ou para ser autor. Então essa vai ser a premissa de todo o nosso curso. Eu vou começar nessa primeira aula, a gente vai trabalhar com dados estatísticos e com o direito adquirido. É uma aula extremamente importante, porque muitas pessoas têm dúvidas a respeito da formação do direito adquirido. Nós trabalharemos com aulas temáticas para a gente cobrir os temas de maneira didática. Então pode ser que tenha aula de 40 minutos, aula de 20 minutos, isso não importa. O que importa é que a aula cumpra o tema e que a carga horária chegue no mínimo em 12 horas aula. Sempre se discutiu muito, é necessário uma reforma da Previdência Social, não é? No âmbito federal, o governo sempre fez a conta da Previdência separada da saúde e da assistência social, que são as demais áreas que compõem o Sistema Nacional da Seguridade Social. De fato, segmentando a Previdência, pegando as contribuições previdenciárias e as despesas previdenciárias com benefícios e serviços, esta, no âmbito federal, é muito deficitária, algo aí na casa de 200 bi por ano. Mas tem uma outra conta. A conta da Seguridade Social é uma conta bem diferente. É uma conta que você pega a saúde, previdência e assistência social e traz as demais contribuições para a Seguridade Social, como PIS/PASEP, como COFINS, como CSLL. E esta conta da Seguridade Social, ela foi superavitária até o ano de 2015. Todas as manifestações aqui prestadas são lastreadas em dados técnicos e com grau científico. Aqui não me posiciono com base no achismo, com partidarismo de direita, de centro, de esquerda, não tenho sequer partido. São opiniões de fato técnicas. Existe uma entidade que eu respeito, inclusive já fiz palestras, que é a ANFIP, a Associação de Doutores Fiscais da área de Previdência, que sempre bateu muito de frente com o governo, questionando dívida na Previdência. Então eu trago o próprio dado da ANFIP. Essa é uma publicação, inclusive está disponível esse PDF no site da ANFIP. Se você botar ANFIP no Google, você vai verificar. Esses dados vão até 2017. Até 2015, a Seguridade Social ela tinha um superávit de cerca de 13 bi. Mas vocês estão vendo que em 2016 já foi negativo em 54, em 2017 em 56 bi. Isso aumentou, embora a gente não tenha os dados oficiais da publicação, mas a notícia é que isso aumentou. Então a tese de que a Previdência é superavitária com base na conta da Seguridade Social
é uma tese válida até o ano de 2015. De fato, a própria Seguridade Social, a partir de 2016, ela passou a ser deficitária. Mas, professor, o que está acontecendo? É a saúde, é a previdência e a assistência? A saúde e a assistência estão bem controladas, por assim dizer. De fato, os gastos previdenciários da União é que dispararam. Ainda existem regras militares, ainda que precisam ser ajustadas, e a emenda não trata disso, é lei ordinária. Eu acho até que deveria ter sido inserida na emenda a regra de militar também, mas essa não foi a decisão política. Existe um passivo do regime próprio dos servidores federais, a que eu pertenço também, lá de trás. E também as concessões e as dívidas do regime geral, elas cresceram bastante. No regime geral nós temos a questão rural. Eu sou um defensor do rural legítimo. Para mim não tinha que mudar não, apenas controlar situações de fraude. Mas de fato o rural ele tem um pagamento muito maior porque também tem uma questão social. E esses gastos, eles de fato, eles deram uma disparada. E isso decorre de vários fatores. Um dos fatores de elevação do déficit da Previdência é algo que é socialmente positivo, que é a elevação da sobrevida. Com base no IBGE, pessoal, tudo aqui é dado científico, tá? Com base na tabela do IBGE, um homem que nasceu no ano de 2000, ele tem uma expectativa de vida de 66 anos. O homem que nasceu 17 anos depois, em 2017, a expectativa de sobrevida dele subiu para 72,5 anos. Pessoal, isso aqui é 6,5 anos a mais de média de vida. Significa dizer que esse homem vai ficar aposentado por mais 6 anos e meio na média, ou recebendo pensão por morte por mais 6 anos e meio, ou no caso, recebendo ambos. A elevação da sobrevida decorre de melhores condições sociais de saúde, mas isso tem um impacto previdenciário em todos os lugares do mundo. Raros países não têm idade mínima. O Brasil agora acabou de extinguir a aposentadoria sem idade mínima no regime geral. Que eu saiba, agora só tem no Irã e no Iraque. Então, a aposentadoria com idade mínima é um ponto que é praticamente pacificado, tinha que ter, não tinha mais como conceder a aposentadoria sem idade mínima. Se a pessoa tem um tempo de contribuição grande, você aumenta o cálculo da renda mensal e não concede a respectiva aposentadoria sem idade mínima. De acordo com os dados do IBGE, se considerarmos hipoteticamente a idade de 65 anos como o início do topo da pirâmide etária, os aumentos foram consideráveis rumo ao envelhecimento populacional. Em 1940, um indivíduo, ao atingir 65 anos, ele esperaria viver, em média, 10,6 anos, sendo que no caso dos homens seria 9,3 e das mulheres 11,5. Já em 2017, esses valores passaram para 18,7 anos para ambos os sexos, sendo em separado 16,9 para os homens e 20,1 para as mulheres. É por isso que nessa época tinha aposentadoria sem idade mínima, a pessoa não vivia muito, não precisava colocar a idade mínima para aposentar, bastava 30 anos de contribuição para o homem ou para a mulher, como era antes da vigência da Lei 8.213 de 91. E esse envelhecimento da população faz com que a pirâmide previdenciária ela esteja fazendo assim, se tornando quase que um quadrado. A lógica da previdência pública com um fundo único é: o ativo paga junto com empresas e o poder público complementa para sustentar os inativos. É um pacto entre gerações. Na medida em que está se nascendo menos gente, e esse é outro problema gravíssimo da Previdência Social, porque se há uma redução da taxa de natalidade, tem menos ativos pagando contribuições previdenciárias. E a pirâmide ela vem se transformando em um quadrado. Nesse sentido, a nossa fonte científica aqui, a Tábua de Mortalidade 2017 do IBGE, em 1940, a população de 65 anos ou mais era apenas 2,4% da população. Em 2017, já subiu para 8,9% e vai subir muito mais ainda. Então, redução da taxa de natalidade e envelhecimento da população são dois dos principais fatores que ensejam a necessidade de reforma da Previdência. As previdências de todo mundo precisam ser, de tempos em tempos, reformadas. A questão é que a reforma deve preceder a crise.
Justamente o que não se faz no Brasil. A Previdência, ela tem que ser ajustada para evitar um desequilíbrio. Quando você espera o desequilíbrio e depois ajusta, a reforma é muito mais dura. Então, se tivesse sido feita uma reforma antes, seria mais light, por assim dizer. Estamos no governo do presidente Bolsonaro, e aqui eu não falo de partidarismo, eu não sou petista, não sou de direita, não sou nada, eu sou técnico, tá? Antes foi o governo do Michel Temer e antes teve o governo da Dilma e do Lula. Quando teve, na época, o projeto do Temer, o projeto de emenda constitucional, eu falei, rapaz, aprova esse negócio logo, porque se não aprovar agora, no próximo governo vai ser bem mais dura. E foi dito e certo. Eu estudei todo o projeto, a proposta de emenda constitucional do Temer. Salvo um ponto ou outro, era bem mais tranquila do que a emenda 103. Eu falei isso para pessoas próximas. Eu não botei isso em rede social, porque ia ser mal interpretado. Rede social hoje, você não pode nem dar uma opinião, mas eu me limito a trazer as informações previdenciárias de modo objetivo, para evitar problema, inclusive. Então, nessa situação, se tivesse aprovado lá antes, seria melhor do que essa. Quanto mais você demora, mais a reforma é dura. Então, o ideal é fazer tudo o contrário que o Brasil faz. Sabendo que há, de fato, uma resistência social. As pessoas têm que ter reforma, vamos fazer, agora não pega do meu benefício, tá? Quem está aposentado, está louco, adorando a reforma, não, agora estou salvando minha aposentadoria. De cada 10 pessoas, 9 são egoístas, só pensam no próprio umbigo. E não veem a questão social. Então a grande dificuldade é estabelecer um equilíbrio, mas preservar o mínimo social. Você também não pode sair cortando à torta e à direita, de modo irrazoável, direitos sociais. É por isso que não vou me furtar nesse curso, ao longo do curso eu vou opinar favoravelmente a uma parte das mudanças e vou criticar algumas mudanças que, a meu ver, foram desproporcionais. E eu estou no fogo. Eu sou segurado do regime próprio federal e do regime geral, então eu também estou falando aqui na condição de segurado. Então, por isso que é sempre a proposta de trazer uma visão mais equilibrada. Um outro problema é a sonegação das contribuições previdenciárias. Esses aqui são dados oficiais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A dívida ativa previdenciária em 2008 era de 174 bi. Em 2018, 476 bi. Não arrecada, cobra. O pessoal fala, não cobra. Está cobrando todo mundo, tem gente de parcelamento, tem muita execução que não vai receber nada. Sabe por quê? Porque 80% desse crédito aqui é podre. Não vai receber. São devedores que não têm patrimônio, então isso aqui não vai resolver. E a execução depende de um processo judicial. Vocês são da área jurídica, a maioria aqui sabe quantos anos demora uma ação. Se não tiver patrimônio, não recebe. Mas a PGFN e a Receita Federal são órgãos técnicos, a cobrança é feita. Não vem decisão política mandando segurar uma execução fiscal. Qualquer dúvida de qualquer empresa, vai lá na Lei de Acesso à Informação, pede o dado da PGFN, que vocês vão ver. Então tem muitos fakes divulgados a respeito disso também. Então esse 476 bi aqui é um estoque de trocentos anos. E que, a grosso modo, não vai ser, a grande parte não vai receber. E, infelizmente, não vai receber o problema. Não vai resolver o problema. Agora, tem que cobrar? Claro que tem que cobrar. Tem que cobrar cada vez de modo mais rígido, mas, de fato, não vai resolver o problema. Outro fator é a redução da empregabilidade. Infelizmente, isso é algo que chegou no Brasil e no mundo. A crise aqui agravou, mas, de fato, o avanço tecnológico está extinguindo profissões. Gente, no campo, há 40 anos atrás, eram vários trabalhadores rurais. Hoje, uma máquina faz tudo. As pessoas estão vindo do campo para a cidade rural, vai acabar daqui a uns anos. Ou pelo menos vai restringir ao mínimo. Você olha uma fábrica de veículos mais avançada, você vê 1 ou 2 seres humanos, o resto é máquina montando. Até no direito ou na medicina, a inteligência artificial está chegando com força. Isso está reduzindo o emprego. E as pessoas acabam indo, eu nunca vi tanta gente aqui em Salvador com carro aberto, vendendo fruta, vendendo comida, vendendo bebida. E aí as pessoas se tornam autônomas. E o contribuinte individual autônomo, se ele não pagar, ele não se filia. E muitas vezes ele é um microempreendedor que paga 5% do salário mínimo. A arrecadação dele é pequena, o gasto é muito maior, porque o MEI é uma questão social. O MEI custa muito caro para a Previdência, mas tem que ser assim. Porque a Previdência pública, ela também é social, ela tem que ver o lado social. Então é muito vantajoso para o MEI depois aposentar com salário mínimo, pagando os 5%. É extremamente vantajoso, já fiz inclusive planilhas comparativas pela expectativa de vida, não tem previdência privada que chegue perto.
Então, reduzir o emprego, a contribuição cai, porque não vai ter a contribuição da empresa e a do empregado. E o autônomo só tem a dele e muitas vezes ele não paga. A maioria dos autônomos do Brasil, uma parte significativa, sequer recolhe para a Previdência Social. Isso prejudica a respectiva arrecadação. Mas, para a gente fechar os dados estatísticos introdutórios, o que mais me assombra é a situação dos estados. E a PEC 6, que virou a emenda 103, ela se aplica em parte aos estados e municípios. Uma parte depende de alteração na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do município, como regras de pensão por morte e aposentadorias voluntárias, conforme detalharemos todos os pontos, mas é fake news, mais um, dizer que a emenda 103 não aplica para estados e municípios. Eu estou cheio de município atrás de mim para fazer curso, eu não consigo, estou concentrando aqui no EAD, hoje mesmo recebi um município interior de São Paulo, porque existem várias regras da emenda 103 que têm aplicação imediata a estados e municípios. E eles vão precisar se adaptar porque ela já está em vigor. Então, uma parte da emenda 103 depende de incorporação pela lei local, alteração de Constituição Estadual e lei orgânica do município, mas várias outras regras não dependem. Então, a história de que a emenda 103 não aplica a estados e municípios é fake news. Quer se mudar isso na PEC paralela, mas não se preocupe com a PEC paralela. Ela vai para a Câmara ser votada ao longo de 2020, eu estou estimando ela para meados aí de 2020, pelo menos 6 meses, mesmo que passando no Senado no final desse ano de 2019, ela ainda vai tramitar na Câmara, se for modificado, o que é possível, e volta para o Senado, vamos esquecer a PEC paralela por enquanto. Mas assim, o grande problema previdenciário no Brasil hoje não é a União, são os estados da federação. Gente, vários estados falidos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros. Eu trouxe dois aqui, né? Eu trouxe uma planilha, isso está no material de vocês, que é uma notícia publicada em 2019 agora no site do G1. Mas só me chama a atenção isso aqui. Isso aqui não é o ano todo, não. Em apenas 2 meses, março e abril de 2019, São Paulo tem um rombo de 6,93 bi no regime próprio e Minas de 5,45. Se são 2 meses na média, você vai multiplicar isso por 6. 7 vezes 6, São Paulo aproximadamente 42 bi, Minas aproximadamente 32 bi negativo por ano no regime próprio. São Paulo tem que tirar de outras receitas por ano 42 bi para pagar o regime próprio. E Minas 32 bi. São os estados ricos que estão à beira da falência. Como aqui no Nordeste também estão em situações difíceis. Sergipe e o pior deles que é o estado do Rio Grande do Norte. Os estados que têm uma condição melhor são aqueles que eram territórios, porque o passivo previdenciário ficou para a União. Alguns estão razoavelmente equilibrados. Tem um caso fantástico que está totalmente equilibrado, o estado do Espírito Santo, uma gestão previdenciária que merece inclusive ser uma tese de doutorado, gestão previdenciária do estado do Espírito Santo. A Bahia está razoável, por exemplo, o estado que eu resido aqui, eu moro em Salvador. Então, esses estados estão com o pires na mão. E as regras de aposentadorias e pensões não vão se aplicar a servidores estaduais. Pelo menos não de modo automático, eles vão ter que incorporar. E por uma questão política, os deputados não quiseram comprar essa briga. Então, quem mais precisa da reforma, o regime próprio dos estados, da maioria deles, não vai ter a reforma, pelo menos não nas regras de aposentadorias e pensões, conforme nós vamos estudar. Uma situação toda ilógica e anti-isonômica. Como é que o servidor federal tem uma regra de regime próprio que já está valendo agora, já está em vigor, que nós vamos estudar, e o estadual e o municipal tem outra? Isso não se justifica o servidor público, por ser de outra esfera de governo, ter uma regra diferente no âmbito do regime próprio de Previdência Social. E esse monstro foi criado na Emenda Constitucional 103, uma das piores decisões políticas que eu já vi, se não a pior, em toda a minha vida. Ok? Eu acho que com isso eu introduzi com alguns dados técnicos para emitir já uma das muitas opiniões que eu emitirei. A reforma é necessária, sem sombra de dúvidas. Eu tenho muitos alunos, eu tenho alunos que são colegas procuradores, servidores do INSS, mas até pelo volume eu tenho mais ainda alunos que são advogados privados. Eu tenho uma pós-graduação aqui presencial, que a gente se reúne uma vez por mês, é a única pós-presencial que eu conservei, nossa aqui do Especial Júnior na Faculdade Batista. E assim, os alunos viraram amigos, né? E eu falo pro pessoal, postei no grupo de WhatsApp deles, pessoal, dos males o menor, vocês sabiam que já tinha um certo risco de não pagar precatório e RPV em dia? Você imagine, você que
os alunos que são advogados privados não receber RPV precatório. Mas isso pode, é só quebrar. Os estados não pagam há trocentos anos. Minha esposa tem um processo contra determinado município, ganhou há 8 anos atrás. Tem 5 anos, o precatório nunca foi pago. E não tem previsão de pagar, um precatório trabalhista. Então a pior situação para a advocacia privada previdenciária seria chegar numa situação de desequilíbrio fiscal federal tão grande que se empurrasse com a barriga, como acontece em São Paulo. Veja, quem é de São Paulo, o Estado de São Paulo não paga os precatórios. De modo aí a pessoa morre, seu filho é que vai receber o respectivo precatório. Uma reforma da Previdência com restrição de direitos sociais, como foi essa reforma tem uns 2, 3 pontos que melhorou e várias restrições de direitos sociais. É algo muito infeliz. Não é prazeroso restringir direito social. O gostoso é ampliar direito social e jogar para a galera. É fantástico. A lei de empregados domésticos, a lei de salário maternidade. Isso é muito bom, é gostoso. Você fica feliz dando aula de implementação de novos direitos sociais. Mas, infelizmente, a situação de fato é uma situação crítica e pelo menos uma parte da emenda conta com a minha concordância. Lembrando que eu não tenho nada a ver com essa emenda, nessa equipe de emenda eu não participei, então eu tenho isenção total para elogiar ou mesmo criticar os pontos que eu não concordo. Então essas são as regras do jogo, gostando ou não, a gente tem que trabalhar com elas. Eu sou professor da área, eu sou procurador federal, eu sou autor, então tenho que me atualizar e estou sentindo muita dificuldade e nós vamos fazer isso ao longo do curso. E há uma novidade que eu não anunciei. No final eu vou fazer um bloco extra com a MP 905. Tá? Presente meu para vocês. Eu consegui atualizar aí os livros 2020 de última hora, consegui colocar a MP 905 e esse é um presente para vocês aqui que confiaram no trabalho. Há centenas de pessoas, né? A gente já está com mais de 500 alunos nesse curso, vai passar de 1000 alunos. A gente vai deixar para o final um ou 2 blocos extras, vou trazer todas as inovações da medida provisória 905, agora publicada 12 de novembro, que modificou regras do seguro-desemprego, modificou regras do auxílio-acidente. A gente vai trabalhar com tudo isso. Bom, agora nós vamos ao tema mais importante dessa primeira aula. O direito adquirido. Por incrível que pareça, embora eu ache que não seja um tema tão complexo, temos temas muito mais complexos que vamos enfrentar ao longo do curso. Este aqui é o instituto alvo do maior número de perguntas. E é algo que já vem delimitado no âmbito do Supremo e no âmbito das reformas anteriores. Tanto a emenda 2098 quanto a 41 de 2003 já delimitaram o corpo do direito adquirido e praticamente os artigos eles foram copiados na emenda constitucional 103 de 2019. Esse ponto foi correto, vamos manter toda a sistemática do direito adquirido. Gente, não importa quando você requereu o benefício, não importa quanto você provou um direito que existe, o que importa é o dia do implemento de todas as condições para um benefício previdenciário. A emenda 103 foi promulgada 12 de novembro de 2019, mas a vigência foi na publicação. Então esse é o dia D, 13 de 11 de 2019. Salvo algumas questões tributárias no artigo 11, 28 e 32, e algumas regras para estados e municípios, as questões tributárias só entrarão em vigor em 1 de 3 de 2020, e algumas regras de aposentadorias e pensões para estados, DF e municípios só vigorarão quando os estados, DF e municípios se incorporarem. A grosso modo, as regras elas entraram em vigor em 13 de novembro de 2019. E esse vai ser o recorte que a gente vai trabalhar em todo o nosso curso, 13 de novembro de 2019. E essa data que eu inseri no artigo 3º da emenda constitucional 103, que rege o direito adquirido. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal, vinculado a regime próprio de previdência social, e ao segurado do regime geral de previdência social, assim como a pensão por morte aos respectivos dependentes, será assegurada a qualquer tempo, meus amigos e minhas amigas, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data da entrada em vigor dessa emenda constitucional, que foi 13 de 11 de 2019.
observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Essa é a data, gente, 13/11/2019. O segurado que morreu até esse dia, morreu no dia certo em termos técnicos, porque as regras são mais favoráveis para a pensão por morte. Você que estuda para atuação profissional, concurso público não, o aluno do concurso público pega só a lei nova em vigor no edital. Mas para o profissional, ele vai ter, não há sucessão de normas previdenciárias, coisa nenhuma. Há reunião de normas previdenciárias. Está vendo aqui o verdinho, o monstro verde? Guarde 2019 e não empreste para ninguém, porque mesmo com a edição 2020 tem coisa que eu tive que tirar para o livro não ficar grande. Os óbitos até 13 de novembro de 2019 é a lei anterior, inclusive o cálculo da renda da pensão por morte do servidor federal e do regime geral, do segurado do regime geral, que tivemos severas modificações, inclusive algumas até muito duras ao extremo, a meu ver. O implemento do requisito para aposentar para o direito adquirido é o seguinte: o segurado tem que ter todos os requisitos até 13/11/2019. Se ele teve, direito adquirido, mesmo que ele não tenha requerido. Gente, não importa a data de entrada do requerimento administrativo para o direito adquirido. Não importa o dia que você provou o direito. O que importa para fim do direito adquirido é o dia da morte. Morreu até 13/11/2019, direito adquirido ao regime anterior. Implementou todos os requisitos para aposentar até 13/11/2019, direito adquirido também. Tem gente que, conheço um caso, o cara vai implementar dia 25/11. Por causa de 12 dias ele vai cair em regra de transição. Ah, mas a teoria do inadimplemento substancial nas emendas anteriores não colou. Porque aqui a gente está vindo de experiência, o direito previdenciário é acumulação. Eu tenho 40 anos e já estou nessa desde 2006, há pouco tempo, 14 anos. Mas eu peguei a proximidade das emendas anteriores. Nas emendas anteriores isso aconteceu, na emenda anterior, emenda 20, teve gente que faltava uma semana e caiu em regra de transição. Aqui, literalmente, é um cálculo matemático. Se você requerer 5 anos depois da emenda, mas no dia da publicação, 13/11, você tinha um requisito em 2019, direito adquirido ao regramento anterior, se você quiser. Mas você pode renunciar ao direito adquirido e adotar a nova regra se for mais favorável. Normalmente a regra antiga vai ser mais favorável, salvo uma ou outra exceção que a gente vai falar aqui ao longo do curso. Então, requereu em dezembro de 2019, tem direito adquirido até 13/11/2019, paga a partir do requerimento, porque não vai se confundir a data de direito adquirido com a data do requerimento. A data do requerimento é efeitos financeiros, mas com a legislação antiga, pois em 13/11/2019 havia a aquisição do respectivo direito. Mas ninguém pode querer ter o melhor dos dois mundos. Isso é tranquilo. Isso já aconteceu com a Lei 9876 de 99. Tudo que for controvertido eu vou dizer. Aqui eu falo é tudo, que eu concordo e que eu não concordo. O cidadão é casado, mas ele quer vida de solteiro. Vai dar problema, meu amigo. Você não pode querer ter a vida de casado e a vida de solteiro ao mesmo tempo. Ou você opta pelo casamento, ou você opta pela solteirice. Vai dar problema. Vai dar problema. E por que eu estou fazendo essa, digamos, essa comparação? Se tu tens o direito adquirido, vamos supor, o seu cliente ou você segurado implementou os requisitos para aposentar até 13/11/2019. Só que você não requereu, você vai requerer em 2020. Você não vai querer contar salário de contribuição após o direito adquirido, não, né? Porque você não pode querer o melhor dos dois mundos. Querer pegar a regra antiga, porque você tinha aquisição do direito, pelo implemento de todos os requisitos para aposentar pela legislação antiga em 13/11/2019, mas você não vai querer pegar o salário de contribuição de dezembro de 2019, de dezembro de 2019, de janeiro de 2020, janeiro de 2021, não, né? Porque isso não é possível. Isso é tranquilo, porque isso já aconteceu lá atrás. A Lei 9876 de 99, ela modificou a fórmula de cálculo do salário de benefício, dos 36 últimos salários de contribuição até 48 meses, para os 80% a contar do Plano Real, o PBC do Plano Real, julho de 94. A gente vai falar muito sobre o Plano Real, sobre vida toda, sobre a positivação do Plano Real. Quando aconteceu isso lá, você não podia pegar salário de contribuição de 2000, 2001, não. Se tu queres, ou tu queria, a regra da Lei 9876 de novembro de 99, você congela a renda mensal
de novembro de 99, mesmo que você requereu em 2002, 2003, é aquela renda mensal com correção monetária. Isso porque, com base no parágrafo 1º e 2º, os proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor público, a que se refere o caput, e as pensões por morte devidas aos seus dependentes, serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor, à época em que for atendidos os requisitos estabelecidos para a concessão dos benefícios. Então vejam, você vai calcular a renda em 13/11/2019. Aqui você vai calcular o salário de benefício. Se pedir em 2021, vai ser essa renda mensal com a correção monetária do índice legal, que é a variação do INPC. Logo, na formação do direito adquirido, isso é tranquilo nos tribunais, porque isso já aconteceu lá atrás. Tudo já aconteceu lá atrás de reformas anteriores que a gente tem experiência acumulada. Se tu queres o direito adquirido, é o salário de benefício do dia da aquisição do direito com correção monetária. Jamais você poderá querer utilizar salários de contribuição vertidos após a aquisição do direito. No mesmo sentido, o parágrafo 2º, o valor da aposentadoria e da pensão concedida, na forma prevista no caput, para o segurado do regime geral ou para os seus dependentes, será apurado de acordo com a legislação em vigor à época em que forem atendidos os requisitos estabelecidos para a concessão do benefício. Ah, mas eu quero utilizar o salário de contribuição após novembro de 2019. Renuncie ao direito adquirido e pegue as novas regras. Está aqui não, mas é tranquilo. Ninguém é obrigado a exercer um direito adquirido. Pode acontecer que a regra nova seja melhor. Professor, você pirou, a regra nova pode ser melhor? Pode. Vou provar para vocês. Em poucos casos. Por exemplo, professor. O professor tem um fator previdenciário terrível, normalmente reduzindo pela metade. Em muitos casos, a regra nova para o professor vai ser benéfica. Segurados que têm muito tempo de contribuição, a gente vai ver que o homem que tem mais de 40 anos de contribuição e a mulher que tem mais de 35 anos, passa da média de 100%, pode ser 102, 104, 106, 108, 110. Então teremos casos, lógico que vai ser uma minoria, mas teremos casos que a regra de transição poderá se afigurar mais favorável que a regra do direito adquirido. E aí, o sistema do INSS vai ter que mostrar, porque vai ficar tudo suspenso aguardando a adaptação do sistema. Por essa renda de direito adquirido é tal e a regra de transição é tal, evidentemente vai se conceder a melhor renda mensal. Mas, o que eu estou falando aqui é tudo tranquilo, a bronca vem agora. Isso aqui eu estou com medo disso aqui, porque o ideal é evitar. Hoje eu sou procurador federal, atuo na Procuradoria-Geral do INSS em Brasília, atuo nessa parte de repetitivos STJ, de pareceres, de elaboração de normas, e assim, eu acho que evitar a judicialização, deixar só o processo judicial para aquela questão de fato do rural, para aquele caso do auxílio-doença, aquela perícia. Tese jurídica com milhares de processos, eu acho que é algo que ninguém ganha. Até mesmo os advogados privados não ganham, porque se a justiça estiver muito cheia, é ruim para todo mundo. E, de fato, um dos pontos que eu estou com muito medo de ser um foco de judicialização é esse aqui. Indenização previdenciária e fila do INSS. A gente sabe que, infelizmente, o INSS tem uma fila. Fila hoje de quase 2 milhões de processos. Por quê? Porque perdeu 9 mil servidores aposentados em 2018, 2019 e o governo não liberou concurso. E porque o digital antecipou demanda e porque a reforma da Previdência está todo mundo pedindo para aposentar. Quem tem direito e quem não tem. Então tem um estoque lá que o governo vai ter que baixar porque não pode ficar nessa situação. Agora, desde agosto, está julgando mais do que entra, aos poucos está diminuindo, mas ainda é um estoque muito grande. O Renato, que é procurador federal, que é o presidente do INSS, é um ótimo gestor, está se virando aí para tentar resolver a questão. Mas sem novo concurso, você vai ter que fricar o porco com a própria banha. Você não pode jogar óleo na panela. A situação gerencial é bastante difícil e eu espero que ele consiga, para o bem de nós todos, inclusive. A indenização previdenciária é um instituto previsto no artigo 45-A da Lei de Custeio. Eu não vou explicar detalhes do instituto, tá? Não é o foco deste curso. Para isso nós temos os cursos de prática previdenciária. Mas basicamente as pessoas que foram autônomas e trabalharam há mais de 5 anos, vamos supor, o cidadão foi advogado de 2000 a 2005. Ele é autônomo, mas não recolheu. Se não recolheu, não conta. Mas ele tinha inscrição ativa de advogado na época, ou ele levou processos judiciais
cópia no INSS mostrando que exerceu atividade remunerada. Ou então trouxe a declaração de imposto de renda, declarou renda como advogado de 2000 a 2005. O que ele pode fazer? Ele pode indenizar esse período que já decaiu porque tem mais de 5 anos, se ele provou a atividade, ou se na época tinha inscrição ativa, o INSS nem pede prova na agência da Previdência Social. Ele paga a indenização previdenciária com base na fórmula do artigo 45-A da Lei de Custeio e ele conta o período como tempo de contribuição. A questão é que, tecnicamente falando, as posições aqui são técnicas. Só há o direito de contar o período que laborou e não recolheu como tempo de contribuição. Lembrando que a indenização não conta para a carência, só conta como tempo de contribuição. Indenizar por aposentadoria por idade que exige carência de 15 anos é o maior erro grosseiro que se comete. A indenização é para tempo de contribuição, para aposentadoria por tempo de contribuição. Essa indenização, só no dia que você apaga, é que nasce o direito de computar aquele tempo. Então, qual é a situação ideal? Ter requerido a indenização, o INSS ter deferido, emitido a guia, e ter pago essa indenização até o dia do direito adquirido. Pagamento da guia até 13/11/2019. Teve aluno que postou, falei, rapaz, indenização está com a guia, tem que pagar até esse dia. Por quê? Porque se pagar após a emenda, não se prestará para fim de direito adquirido. O direito adquirido, ele é aferido quando todas as condições se realizaram em 13/11/2019. Se o pagamento se dá em dezembro, em 13/11/2019, você não tinha direito a computar aquele tempo, porque o direito só foi adquirido em dezembro. Você vai utilizar esse período indenizado para as regras de transição, mas para o direito adquirido, não. Isso para mim é claro como é um copo de água limpa. O problema é esse aqui, ó, é a fila. Quem requerer indenização agora após a publicação da emenda já era. Por quê? Porque o requerimento é após a emenda e o deferimento vai ser após a emenda. Não, se pagar, vai pagar para as regras de transição. Por direito adquirido, não, porque o pagamento vai ser após 13/11/2019, que era a data limite. Mas vamos inverter a situação. O segurado requereu o INSS em março de 2019. A indenização, vamos supor que ele provou ou tinha inscrição ativa. E deu 13/11/2019, 8 meses depois, o INSS não despachou por causa da fila. Aí, nesse caso, tem um fato novo. O segurado não pode se prejudicar pela demora da autarquia. Nesse caso, em razão da fila, da demora, eu acho razoável, está publicado no meu livro. E se por acaso na Procuradoria-Geral do INSS vier isso para mim, eu vou dar um parecer nesse sentido. Eu só opino, não decido nada. Eu sou um soldado no front tentando ajudar. Eu acho que nesse caso de requerimentos anteriores, principalmente os mais remotos, o INSS deveria ou deverá, eu não sei qual é a posição da autarquia, considerar pagamentos de indenização após 13/11/2019 para fim de formação de direito adquirido. Porque aqui tem um elemento diferente. O segurado não pode se prejudicar da fila da autarquia. Pelo menos os requerimentos mais antigos, mais lá para trás, após 90 dias, que é o prazo que o STF utiliza, do prévio requerimento administrativo. Mas o ideal para evitar qualquer tipo de discussão são os requerimentos até 13/11/2019. Seria o ideal. Isso evitaria problema de judicialização. Agora, quem requereu indenização a partir de 14/11/2019, aí de fato é pacífico, na minha visão, porque aí o requerimento é após, o pagamento é após, isso vai valer para a regra de transição. Mas para a formação de direito adquirido não terá aplicação nenhuma, porque o direito adquirido, tecnicamente falando, ele é mensurado para fins da emenda 103 em 13/11/2019. E o pagamento da indenização ele é constitutivo, você tem o direito no dia que você paga, não é retroativo, porque houve inclusive a sonegação de recolhimento de contribuição previdenciária do segurado contribuinte individual autônomo. Essa é a minha opinião, que inclusive está publicada no meu livro de reforma da Previdência Social. É um ponto que eu estou muito preocupado em gerar judicialização. Então, enfim, óbitos e implemento de todos os requisitos para aposentar, quer servidor federal, quer segurado do regime geral e seus dependentes, até 13 de novembro de 2019, direito adquirido. Implemento a partir de 14/11/2019, regra de transição, que nós vamos estudar em breve, pois essa foi apenas uma gota em um copo que vai ter uns 2 dedos de água, porque a história aqui é bastante longa. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro encontro, já deu para sentir aí o curso.
Esses aqui são os nossos lançamentos 2020 no site da editora, vou botar aqui na tela, editora Juspodium, site da Juspodium. Lançamos a sinopse de concurso, os 2 livros de prática previdenciária, o amarelinho é no juizado, o azulzinho é o prática administrativa do INSS no Conselho de Recursos. Esse aqui é o principal, o monstro verde, que é o curso de Direito e Processo Previdenciário, que tem mais de 2.000 páginas e agora está com formato maior. Esse verde e amarelo é a reforma previdenciária comentada, com 390 páginas. Esse aqui é um grande lançamento, é um vademecum vocacionado só para a prática previdenciária. Qual é o ato do INSS do pente fino? Qual é o ato da AGU de acordo? Qual é a norma técnica de ruído? Cadê as tabelas de enquadramento dos antigos regulamentos? Tudo vai estar nesse vademecum. Eu demorei 3 anos para fazer a reunião dessas normas. E, finalmente, o 7º livro, o case de prática previdenciária. Inclusive, trouxemos cases à luz da emenda constitucional 103 de 2019. São 33 cases em 340 páginas, trazendo situações simuladas idênticas às reais para o profissional que precisa ganhar experiência prática no direito profissional, quer seja procurador, defensor, juiz, ou advogado, ou servidor da justiça, ou do INSS. O nosso curso aqui é democrático. Todo mundo faz parte do curso aqui, né? Evidentemente temos um pouco mais de advogados privados, previdenciaristas, mas tem muito servidor público também, porque eu sou democrático, eu passo todas as posições, as que eu concordo e as que eu não concordo. Vencemos o primeiro encontro. E a nossa organização do curso, por uma questão didática, nós vamos dar sequência em várias aulas envolvendo a previdência no âmbito do serviço público, porque é necessário trabalhar com a previdência e serviço público para ter uma boa base para o regime geral. Então, vamos seguir a partir da segunda aula, com regras permanentes, depois de regras de transição, do regime previdenciário do servidor público e também regras permanentes introduzidas no artigo 40 da Constituição, muitas delas já alcançando de imediato servidores de estados, DF e municípios. Um prazer recebê-los aqui no Especial Juiz. Um forte abraço para vocês e até o segundo encontro.